possam ouvir tua voz. Me chama pra perto, só se eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle. Olá, muito boa noite. Tenho a certeza que você pôde matar um pouco das saudades que nós temos aí da igreja através das fotos e podemos ver algumas pessoas, outras já estão junto com o Senhor e temos a certeza que o Senhor que nos ouve, que responde, que ilumina, que dá a vitória, Ele também foi preparar um lugar especial para cada uma destas pessoas. Uma boa noite a você, eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos juntinhos até, deixa eu deixar aqui preparado para a mensagem daqui a pouquinho. Nós vamos juntos até às 11 horas da noite. Estamos nesses dias olhando para a palavra do Senhor Jesus, justamente nos momentos que Ele ressuscitou. E então estamos vendo algumas passagens. Ontem nós pudemos tirar lições sobre Maria Madalena. Foi a primeira ali a estar no túmulo. Hoje nós vamos para outra aparição do Senhor Jesus, que é no caminho de Emaús. E eu tenho a certeza que você tirará lições para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ler o trecho da palavra de Deus que está em Lucas, capítulo de número 24. Se você puder deixar aí ou pegar a sua Bíblia para junto nós lermos Lucas, capítulo de número 24, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos dizer em nome de Jesus. Lembrando que o nosso tema do Dormindo com Deus é durma em paz, porque aquele que te guarda, esse não dorme, está comigo e com você a cada momento da nossa vida, em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 24, verso de número 13, é um pouco longo, mas é necessário a gente olhar para esse trecho e eu quero dividi-lo em duas mensagens, hoje uma, amanhã outra. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seus discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que fica a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. E quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. E então lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E com os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso,
já estamos no terceiro dia, desde que as coisas aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vivia. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou um pão e abençoou. Depois, partiu o pão e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: na verdade, ou não é verdade que o coração não ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Nessa noite eu quero tirar pelo menos 4 lições do caminho de Emaús, onde os discípulos ali tiveram a experiência extraordinária, única, de estar com a pessoa do Senhor Jesus. A primeira lição especial que eu quero deixar é que os olhos estavam impedidos de ver, pois o Senhor ainda não era o centro da vida deles. Os olhos estavam impedidos. Quando nós vamos para o texto, nós descobrimos que Jesus se põe no meio deles, a caminho, como nós encontramos nesta figura, e eles iam distante de 11 quilômetros de Jerusalém, ou indo entre 10 e 11 quilômetros depois de Jerusalém, e eles não perceberam, os olhos estavam impedidos de reconhecer que era a pessoa do Senhor. Veja só que aqueles discípulos estavam andando com Jesus, mas infelizmente não perceberam que ele estava do lado deles. Eles estavam tristes e o Senhor lhes pergunta o motivo, e a resposta é que nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir ou redimir Israel. Olha, muitos estão como os discípulos no dia de hoje. Não são capazes de reconhecer a pessoa do Senhor Jesus. Não são capazes de ter os olhos abertos e ver o Senhor. Estão tão cegos por esse mundo. Parece que a cada dia mais a realidade que o Deus desse século cegou o entendimento e está cada vez mais difícil de abrir e as pessoas verem a pessoa do Senhor Jesus.
E esta é uma primeira lição. Precisamos ter olhos desimpedidos para ver o Senhor Jesus. Há tantos cristãos que com esta pandemia, com esta situação, parece que deixaram de ver Jesus. Estão com os olhos fechados ou impedidos, ou com uma tampa sobre o seu olho e não conseguem enxergar que tudo o que está acontecendo é justamente para cumprir-se as profecias do Senhor, o qual nós encontramos ali no livro de Mateus, capítulo de número 24, falando da volta do Senhor Jesus. E essas coisas todas nada mais são do que a iminente volta do Senhor. Mas está muitas pessoas se batendo, tentando sobreviver, tentando ganhar o seu dinheiro, estão bravas com o governo, bravas com as pessoas à sua volta, disputando vacina, essa coisa toda, mas não consegue perceber que Jesus, Ele está muito próximo, está perto, e nós precisamos ter uma atenção muito especial, justamente porque Jesus está ao nosso lado. O que tem impedido você de ver e reconhecer a pessoa do Senhor Jesus? Quais são os impedimentos? Quais são os tapões sobre a sua vista que impede de ver a pessoa do Senhor Jesus? Quero dizer a você que o Senhor está próximo, está perto. Eles estavam preocupados com a situação política e econômica de Israel. E eles até, quando questionados a respeito da pessoa do Senhor, eles estavam tristes, pensando que Ele iria redimir a Israel. Uma situação política e a coisa iria mudar. Na verdade, o Senhor Jesus não era o centro da vida deles. Até aquele momento, eles conheciam a história, eles estavam tristes e eles contaram o que havia acontecido e perguntaram até mesmo a Jesus: se você não está sabendo de nada o que está acontecendo nesses dias ali em Jerusalém, não sabe nada o que está se passando. Eles não tinham Jesus no centro da sua vida. Nessa noite, a primeira lição: coloque Jesus no centro da sua vida. Passe a pandemia com Jesus no centro. Não deixe os seus olhos ficarem obscurecidos, escurecidos, e você deixar de ver que quem te acompanha, quem me acompanha, é o Senhor Jesus bem ao nosso lado. Segunda lição preciosa do texto que a gente encontra aqui é: conhecer a Jesus hoje é vê-lo nas Escrituras. Alguns não têm a mínima noção do que é isso. Veja que quando o Senhor então começa a explicar a esses homens a respeito do que havia no Antigo Testamento, e o coração deles começou a arder. O Senhor não disse para eles: olha, de quem vocês estão falando aí? Sou eu mesmo, estou aqui. Mas em vez disso, Ele passou a mostrar as Escrituras, tudo o que estava escrito a respeito de si mesmo na Escritura. E é impressionante porque os discípulos não conseguiam perceber aquilo que Jesus estava demonstrando nas Escrituras. Conhecer a Jesus hoje é vê-lo nas Escrituras. Há muita gente que tem o seu envelope de dízimo na mão, é capaz de fazer votos, é capaz de levar a sua Bíblia ou tê-la no celular, mas não conhecer Jesus através das Escrituras. Durante algumas semanas atrás, tivemos olhando os milagres de Jesus,
Não é à toa. Orei ao Senhor, pedi a direção e o Senhor me conduziu para os milagres, justamente para que aquele que está ouvindo pudesse conhecer um pouco do caráter de Jesus, da pessoa de Jesus e o que Jesus é capaz de fazer através dos milagres, das curas que Ele realizou, o que Ele é capaz de fazer na minha vida, na sua vida hoje, porque Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. É o mesmo Deus. E talvez os seus olhos estejam fechados. E para você conhecer a Jesus, não adianta você simplesmente conhecer Jesus daquilo que eu estou falando a você. As Escrituras, a Palavra de Deus, elas estão diante de nós para que a gente possa desvendar, descortinar quem é o Senhor Jesus. E Ele começa a demonstrar aos seus discípulos, olhando para o Antigo Testamento, e se apresenta ali para eles a respeito do Velho Testamento. Veja só que eles estavam falando e então Jesus diz: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Jesus faz uma pergunta aqui para eles, falando de si mesmo, ele estando ao lado deles. Ele então começa aí, começando por Moisés, verso de número 27, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus se apresenta, dá-se conhecer através das Escrituras. Jesus não diz: sou eu, estou aqui, sou eu que ressuscitou e estou falando com vocês. Não, Jesus então começa a apresentar-se a si mesmo através das Escrituras. Você conhece Jesus através das Escrituras? Não daquilo que o pastor Marco está falando, não daquilo que você ouviu de fulano, beltrano ou ciclano, mas daquilo que você leu e conheceu Jesus e começou a se descortinar a pessoa do Senhor para você. Pegue a palavra de Deus e quando pegar, diga: Espírito Santo, revele-se a mim. Espírito de Deus, eu quero conhecer Jesus de perto. Revele-se ao meu coração em nome de Jesus. Mas ainda a terceira lição que a gente encontra é que quando o pão é partido, os nossos olhos se abrem. Ou, até então, enquanto Jesus estava caminhando com eles, os olhos estavam completamente fechados. Mas, dado o momento, Jesus resolveu ir com eles e assentou à mesa. Ele pegou o pão e abençoou e depois partiu o pão e deu a eles. E então os olhos deles se abriram e eles reconheceram ao Senhor Jesus. Agora, depois que comeram, os olhos ficaram abertos. Quero chamar a tua atenção, porque logo no começo da palavra de Deus, nós temos Adão e Eva, que quando comeram do fruto, os olhos também abriram. Os olhos abriram, mas infelizmente os olhos abriram para o pecado. A partir daquele momento, os olhos estavam abertos. Quando comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos abriram-se. Mas agora aqui,
É diferente. Quando o partir do pão aconteceu, os olhos abriram para a revelação especial de quem era o Senhor Jesus. No Novo Testamento, eles comeram ou comem da comida certa e os olhos são abertos para ver o autor da vida. No Antigo Testamento, comem da comida errada e os seus olhos são abertos para o pecado. Minha pergunta a você é: qual pão você tem partido? Ou que comida você tem comido? E me entenda aqui, porque é uma forma de linguagem, porque muitas vezes estamos participando, comendo daquilo que traz destruição para a minha vida, para a sua vida. Hoje o Senhor chama eu e você para comermos, não para maldição, mas comermos para a bênção. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, Ele fala para fazer aquilo em memória dEle. É uma comida para a bênção. Um memorial de que Jesus morreu na cruz para a remissão e perdão do meu e do seu pecado. Nessa noite, em nome do Senhor, o Senhor te chama para o partir do pão que abre os nossos olhos para a fé, para Jesus. Talvez um dia os seus olhos foram abertos para o pecado. Você comeu do fruto e seus olhos foram abertos para o pecado. Mas hoje o Senhor chama você para um partir do pão. No Antigo Testamento, quando comeram, o pecado entrou. No Novo Testamento, quando comeram, ou nessa passagem, então perceberam, reconheceram Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o ressurreto. Quarta e última lição especial para que a gente possa ir dormir em paz é que o coração aquecido é sinal de olhos abertos. O texto nos revela que então eles disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? O coração aquecido é sinal de olhos abertos. Antes, o ardor no peito era real, mas os olhos não estavam abertos. Não era capaz de reconhecer a Jesus, não eram capazes de ver o Senhor Jesus. Agora, coração aquecido, sinal de olhos abertos. Como está o teu coração nesta noite? Aquecido? Ou a pandemia, ou a falta de ir à igreja, de estar junto com os irmãos, o seu coração talvez esfriou, sua fé foi abalada. Uma das coisas muito importantes é manter o coração aquecido. Coração aquecido. Olhos abertos, sinal de coração aquecido. Esses discípulos, quando o coração está aquecido, agora os olhos abertos, eles reconhecem que eram Jesus. E para quem estava saindo de Jerusalém, fugindo de Jerusalém, por causa que o movimento político, entre aspas, havia acabado, o texto nos revela que agora eles voltam para Jerusalém. Ajuntam-se com os discípulos, com o coração aquecido, em nome do Senhor. Não deixe o seu coração esfriar nesses dias. Deixe um coração totalmente aquecido
em o nome do Senhor Jesus. Esse é um tempo especial e esse é o tempo em que o Senhor pode aquecer o meu e o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Não deixe o seu coração ficar aí completamente sem rumo, sem direção, mas que o meu e o seu coração possa estar cheio da presença de Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai, em nome de Jesus. Olha, o fato de você não estar, talvez, no ministério, cantando, tocando, servindo de alguma forma, parece que o coração esfriou. Não, de forma nenhuma. O coração só esfria quando os nossos olhos estão fechados para o Senhor. Mas nessa noite, o Senhor quer abrir o meu, o seu, os nossos olhos, para que os nossos olhos todos estejam esbugalhados, abertos, para ver o Senhor e um coração aquecido em o nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado a Deus por mais esse texto da palavra do Senhor nesta hora. Que o Teu Espírito fale a cada um de nós para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Muito bem, nós vamos ler aqui a nossa ilustração da noite, mas eu quero dar um alôzinho a cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando. Jean, vi você aqui cortando cabelo, fazendo ministério aí na praça, saudade de você. Em nome do Senhor Jesus, em breve vamos nos ver. Maria Luísa, um abraço. A minha tia, um beijão, manda um abraço para o tio. A irmã Lourdes, olha, boa noite, Deus te abençoe também. Dona Luzia, eu sempre falo da Dona Luzia porque é o nome da minha vovó. Minha avó chamava Luzia, Dona Luzia. Um abraço. Raquel, saudades. Mãezinha, um beijo para a senhora. Também aqui a irmã está dando bem-vinda a Tati. Então, bem-vinda, Tati. A Maria Augusta, bem-vinda também. Juliana, um abraço para você, viu? Você aqui no começo do programa. Eu estou com saudade dos irmãos, eu vou deixar essa semana aqui essa abertura com algumas fotos da nossa igreja, aquilo que os ministérios estavam fazendo. Também Rita, já está na hora de você vir embora, Rita. Chega, o seu marido, encontrei com ele hoje e ele quer comer queijo. Um abraço para você, viu, Rita? Patrícia, saudades, manda um beijo nos meninos. E a sua mãezinha e o seu pai, fala que eu mandei um abraço. Sua mãezinha sempre estava me assistindo aqui, faz tempo que ela não tá acompanhando, ou pelo menos não vejo ela aqui. Um abraço mesmo, em nome do Senhor Jesus. Aqui, muito bem, a todos um abraço. Vamos para a nossa ilustração? Olha, a nossa ilustração hoje fala do agradecendo a bondade. Agradecendo a bondade. Um escravo negro tinha um amo muito cruel, um dono muito cruel, que empregava na tração do moinho. Alguns de nós não conhecemos, mas quando vemos a história de Sansão, ele substituiu um cavalo ou um animal e ele moía, estava ali com um moinho, moendo os grãos. E esse escravo, em vez de ser um animal para fazer aquele trabalho no moinho, era ele que o fazia. Certa vez, tendo o moinho se quebrado, o dono abriu ou colocou a culpa no escravo, dando-lhe uma violenta surra com aquele couro ou com um chicote de couro. O pobre homem permaneceu por vários dias prostrado, sem conseguir colocar de pé. Ao fim de algum tempo,
o seu dono levou a um mercado e o vendeu a um evangelista itinerante, o qual, condoído com a miserável situação do escravo, levou para a casa de um amigo, onde aquele negro foi convenientemente tratado como um ser humano. E quando o escravo estava completamente restabelecido, o ministro, o evangelista, o chamou e lhe entregou a sua carta de alforria, acrescentando: agora podes partir, és um homem livre. Todavia, o escravo estava tão agradecido pela bondade que lhe fora dispensada que recusou a liberdade que lhe fora oferecida, passando a acompanhar o evangelista nas suas longas peregrinações. A historinha de hoje demonstra um pouco daquilo que eu e você temos para com o nosso Deus. Antes, eu e você éramos escravos do pecado. Satanás era o nosso dono. Mas Jesus nos libertou, nos livrou, tirou a escravidão da nossa vida. E nós servimos a Ele com alegria no coração, porque Ele agora é o nosso amo, o nosso Senhor. Vamos orar? Quero pedir que você ore, por favor, para, como a dona Cacilda colocou aqui, os dirigentes do nosso país. Gente, como nós precisamos orar pelos médicos, os enfermeiros, o pastor Amarildo. Esteja orando pelo pastor Amarildo, carece ainda de um toque do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. E eu tenho a certeza que o Senhor há de tocar e fazer na sua vida algo tremendo para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos e nós suplicamos, ó Deus, como a irmã Cacilda pediu aqui, pelos dirigentes do nosso país. Tem misericórdia, Deus. Faz um milagre. Senhor, oramos por unidade nos comandos. Senhor, em nome de Jesus, que haja unidade nas decisões. Tem misericórdia da nação brasileira. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Faz um milagre nessa nação. Coloca as tuas mãos sobre os médicos, os enfermeiros, os atendentes, aqueles que fazem o teste de Covid, aqueles que estão na vacinação. Ó Deus, aqueles que estão recebendo a vacina, que possam ser tocados pelo Senhor, em nome de Jesus. Pai, oramos pelo pastor Amarildo. Tem misericórdia. Senhor, queremos ver o milagre do Senhor na vida desse teu servo, em nome de Jesus. Toca na vida da Conceição, do pastor Amarildo, que o Espírito do Senhor possa estar sobre a vida dele nesta hora, em nome de Jesus. Lembramos do irmão Valdir, da irmã Rita, lembramos da igreja do Senhor Jesus. Ó Deus, que possamos voltar a nos reunir e adorar ao Senhor. Que todo esse tempo possa ser tempo de aprendizagem e que possa ser tempo especial da atuação do Senhor no nosso coração. Que possamos ter o coração aquecidos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha uma excelente noite. Durma em paz, porque aquele que não dorme, cuida de você. Jesus, nosso Deus e o nosso Senhor, em nome de Jesus. Agradeço mais uma vez, olha, por todos aqueles que têm contribuído para as cestas, a nossa campanha de compaixão. Cada vez eu tenho recebido uma ligação nova na igreja. Dálcia e eu temos recebido pessoas que muitas vezes, ao receber a cesta, choram
por ter recebido a cesta. Você não pode imaginar como é tão bom poder dar. Por isso que a palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Pessoas choram porque estão recebendo um alimento. Precisamos partilhar daquilo que Deus tem nos dado. Tenha uma boa noite, durma em paz, em nome de Jesus. Até mais.